E aí a pessoa vai brigar em casa, sabe? É uma coisa... Enfim. Então o poder das redes sociais está bagunçando tudo. Então, mas essas E ao empresas... mesmo tempo trazendo evolução. Sim, mas ao mesmo tempo você consegue estudar por aí coisas que não conseguia. Uhum. Tem gente que na pandemia... Quanta gente que você conhece que tem loja via rede social? Muita gente. A gente mesmo aqui... Uhum. Podcast, a força do podcast. A força do podcast é uma coisa, assim, A gente discutiu o que a gente está falando aqui. Sem você ter rede social, só com a mídia tradicional, não seria possível. Não é possível. Não era uma coisa possível. Uhum. Então, assim, nós temos empresas que, por enquanto, elas estão ganhando dinheiro com essa hipersegmentação, muito dinheiro, e não está regulamentado. Mas são empresas sérias, grandes, que querem permanecer no mercado. Então, você tem o Google, você tem o Facebook, você tem o Twitter. Elas vão brigar com os governos até regulamentar. E vão ficar elas, que vão ser o mercado do ar. E aí, toda essa trecheira vai para a Deep Web. Uhum. A tendência é essa. Elas regulamentam, você já tem vários modelos. O da Estônia é muito bom, você tem modelo em Taiwan, a Austrália está fazendo, os Estados Unidos estão fazendo, tem um monte de gente já fazendo. E aí, assim, aí você sabe que esses daqui são os que estão funcionando direito e o resto vai para a Deep Web. Vai funcionar lá. É. Por exemplo, anônimo. Uhum. Gente que entra, bando de anônimo. Por que está nessas plataformas que são legalizadas? E aí te cobram, vem com ofensas e, enfim, despautas de todos os tipos, inclusive criminosos, né? Vem com discursos, inclusive, criminosos, mas são perfis que ninguém sabe, não tem foto, não tem nada. É difícil até agir, fazer um BO ou qualquer coisa assim, porque não tem, né? Não existem, assim. Muito provavelmente é um quartinho de algum lugar com mais outros 20 celulares que tá lá fazendo um ataque canalizado pra alguém e naquele dia você foi a sorteada, né? Eu entrei judicialmente para conseguir que as redes sociais identificassem quem eram os caras que estavam me atacando. Porque era sempre um mesmo grupo. Eles não dão os nomes. Ah, tá. Não dão. Não tem jeito. Não Aí dão e-mail, não dão celular, nada. Nada. Pra vocês terem ideia, tem no Supremo Tribunal Federal uma ação que um ministro está ameaçando prender o presidente do Facebook porque eles não querem dar os dados de uma quadrilha que é tráfico de droga em Roraima. Então, assim, imagina o meu, que nem aconteceu nada, não morreu ninguém, não ia dar. Aí, eu me infiltrei nos grupos para ir descobrindo por eles. Porque eles brigam muito entre si, um vai dedurando o outro quando briga, entendeu? É ali que você catou. Aí, o que eu fiz? Só que eu catei e eu não fui pro criminal. Eu fui pro cível. Quer xingar? Xinga. Você tem toda a liberdade de me xingar. Mas você tem responsabilidade também. Você tem toda a liberdade, você pode xingar. Só que você fez isso aqui me causou dano tal, você paga. Tem um sistema legal e judicial que regulamenta a sua liberdade. Não, a liberdade ele tem, não estou tirando liberdade nenhuma. Agora, ele não é inimputável. Exato, tem que responder por isso. Sim. Por exemplo, ninguém é proibido de fazer nada. A lei não proíbe ninguém nem de matar. Não está escrito no Código Penal proibido matar. Não. Mas está lá, homicídio, 121, 12 anos a 20 de prisão. É isso. Você tem a liberdade de matar? Tem, mas fica 12 a 20 anos preso. Então, ele tem a liberdade de ir lá inventar a história a meu respeito? Tem. Mas custa um dinheiro. É isso. Aí eu comecei a fazer isso. E isso foi o que diminuiu bem. Mas funcionou? Você chegou a processar alguém? Já ganhei 5. Eita! Então funcionou. E eu que fiz sozinho o processo, eu que montei. Eu montei, entrei no juizado especial civil. E eu não sou advogada, eu montei eu sozinha. Você fez direito? Não. Não? Não, eu fiz um pedaço da faculdade, mas eu não concluí. Ah, tá. E aí eu entrei lá e ganhei. Caraca. Eu expliquei que isso me causava um dano laboral. Porque se eu trabalho na internet, cada lugar que eu apareço era aquela chuva de coisa. E o advogado da outra parte estava defendendo o quê? Qual o argumento? Ah, teve de tudo. Teve quem fugiu até a última parte. E teve um advogado até que a juíza, inclusive,
ficou horrorizada, porque ele falou que a pessoa só tinha me xingado porque eu realmente sou isso, 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 e repetiu todas as mentiras. O advogado no processo. Então eu vou te processar também, meu. Acredita? Nossa, cara. É. O advogado também era do grupo, então ele realmente achava aquilo de mim. Nossa. E aí você ganhou. Ganhei. Ganhou tudo. Aí tô indo, aí eu peguei vários, que aí eu quero ver se essa minha rota até ser milionária, eu, eu Pra vou construindo. Pra transformar o nosso transrico em rico de verdade. É, o nosso Transique em Rico, eu falei, já que ficaram me enchendo tanto o saco, me apedrejando tanto, vai que eu vou fazendo assim, entendeu? Sim. E aí, identifiquei, assim, vários. E aí você vai vendo as inter-relações, né, entre eles. E o que importa é só a relação ali. Sim. E assessor de deputado. Não, e assim, assessor de deputado, que, por exemplo, o deputado eu conhecia e era meu amigo. E aí até cheguei para deputado que era amigo em comum, a pessoa falou, não acredito que não sei o que. E depois fez contra outro deputado que era amigo também, entendeu? Meu Deus, cara. E hoje você tá fazendo o quê? Você falou que você lançou um livro, você tá fazendo um trabalho na internet muito grande, né? Tem curso disponível. Isso, vai. Tem lives suas que eu vi no seu Twitter. Eu agora estou me dedicando a isso eu tive que sair, né, da área de política. Então eu estou na Gazeta do Povo com a minha coluna. Eu tenho uma coluna diária lá, mas que é uma coluna que é de uma editoria que chama Vida e Cidadania, em que a gente discute basicamente esses temas que a gente falou aqui de como ficou a sociedade. Aí, tipo, hoje a minha coluna é sobre a tentativa de cancelamento da Branca de Neve. Porque o beijo do príncipe não foi consentido. Não foi consentido. E assim, eu também podia problematizar melhor. Porque assim, o beijo do príncipe, ela estava morta. Ela não podia consentir. Ela ressuscitou. Então deixa eu morrer? Não seria um feminicídio? Necrofilia. Então assim, mas eu fiz hoje sobre isso. Aí eu tô lá, eu tenho uma coluna diária. E é uma coluna que eu decido os temas, o jornal não manda. Então, eu decido e as pessoas me mandam muito tema. Aí, eu tenho o meu canal do YouTube, que na terça e na quinta eu faço os vídeos sobre cidadania digital. E aí, esses vídeos, quem é do meu Apoia-se, recebe os vídeos antes. Aí, eu tenho lives, que eu faço geralmente de segunda, que tem uma live que é cada segundo entrevistado diferente, chama Deboche. Essa eu transferi para amanhã, tá, gente? Ah, é, né? Porque aqui você ia ficar um tempinho. Eu transferi para amanhã. Amanhã eu vou falar sobre isso de dados com o Guilherme Felice, que é um jornalista. Ele foi jornalista e virou programador para trabalhar só com códigos e levantamento de dados. Vou entrevistar ele amanhã. Nossa, vai ser interessantíssimo. Interessantíssimo. Nossa! Ele faz um trabalho que ele, tipo, levanta um mundo de dados e vê quem fez o quê na internet. O que, sabe, tipo, a pessoa tá falando uma coisa e fazendo outra. Ele levanta. É muito legal. Maravilhoso. Ele é dono de uma empresa que chama Novelo Data. Aí amanhã eu vou entrevistar ele. E às quartas eu faço um programa que chama Zoeira Sem Partido. Que é em grupo, né? Que é em grupo. Já cheguei a ver. Somos eu, o Cláudio Manuel, do Caceta. Seu Creyson? Seu Creyson. Do Equio. Do Equio. O Joselito Miller. E o Thiago, que é do grupo Os Marcheiros. Aí eu tô agora trabalhando num projeto sobre esse novo poder com a Go New, que esse é um projeto que é só para lideranças, executivos da área de inovação. E tô trabalhando também num projeto meu, que eu tô aí para lançar, ainda? Que ainda é segredo. Tem que spoiler? É na área também de cidadania digital. Certo. Tá ficando... Passei aí um tempão trabalhando nele, tá ficando pronto agora. Quer dizer, eu já fiz a minha parte, já está pronto, tá pegando agora só o formato final, que é em parceria com um parceiro que eu tinha curso de política antes, que é a Keybook. Ainda tem o curso de política, mas... Você tem, né, um curso de política tem do curso zero? de política do zero. A gente tem um monte de perguntas, mas um monte. Sério então, mesmo?
Então a gente precisa começar Meu logo. Deus! Ai, gente, Madeleine, tem perguntas da plateia? temos! Sucesso, hein? Primeiro que a gente tem Gente, é aqui que nem um meu filho. Meu gente filho tem é uma um máquina de perguntar. textão gigante aqui do Meu Reinaldo, Deus. que manda mensagem todos os dias. E ele sempre tem perguntas extensas, então eu vou ler na sequência as mensagens dele pra gente tentar pegar a linha de raciocínio. Então vamos lá. Boa tarde, lindas, incluindo a convidada. Boa Gostaria tarde, de Reia. saber qual a sua opinião sobre a necessidade ou não de fazer uma faculdade de jornalismo para exercer a profissão. É sempre o jornalista que dá o título da notícia ou o veículo de comunicação que define? Acho que ele tá falando isso por causa da galera que faz clickbait? Clickbait? Como é que chama? Clickbait. Clickbait. Que faz isso, né? Então, deixa eu ver se a próxima dele tem a ver com isso. Senão, você já responde essa e a gente... Infelizmente, vejo o jornalismo hoje onde existe uma busca pela justificativa da notícia dada, ao invés de uma investigação sobre o fato em si. Quantos veículos deram a notícia de que 30 mil médicos eram contra o lockdown? Um dia depois viram que era uma carta aberta de 3 médicos. Eu não sei muito bem do que ele está falando aqui. Mas eu acho que essa é... Eu também não sei do que ele está falando. Eu não sei se ele está falando daquela publicação que foi paga, um anúncio que foi pago, ou se é uma notícia mesmo. É, ele continua no outro. vai lá. No outro dia, ao serem confrontados, não mudaram a notícia. Então, era uma notícia. Mudaram o foco e disseram que tanto médicos quanto a população era contra. Ou seja, jornalismo hoje é mais fato ou narrativa. E é claro que eu estou generalizando e não estou falando do seu trabalho em específico. Então ele perguntou do diploma, né? Se você acha relevante ou não. E depois ele tem mais uma pergunta aqui sobre uma outra situação. Então eu vou deixar você responder até aqui e depois a gente continua. Então, eu nunca achei o diploma relevante, mas acho que tem que ter algum treinamento para trabalhar em jornalismo. Não acho que tem que ser exatamente este formato de diploma que a gente tem aqui. Existem formatos no exterior que você pode ser formado em qualquer coisa e fazer um treinamento de apuração jornalística. Para mim é um modelo que basta. E também que tenha bom senso do setor em que você vai trabalhar. Então, por exemplo, o cara é um advogado, ele pode muito bem trabalhar na área de apuração política, mas na apuração de saúde ele vai precisar de outras coisas. Um cara que é um médico, para atuar na área de política, ele vai ter mais dificuldade se essa não é a vivência dele. Então, assim, tem que ter um treinamento de apuração jornalística, tem que ter de qualquer forma. Não sei se em forma de pós, tem país que é em forma de pós, tem país que é que nem essa licenciatura que você faz para dar aula, você faz o de jornalismo, existe o de jornalismo. Eu não entendo que tenha que ser uma faculdade inteira só de jornalismo. Tá. Não entendo assim. Não entendo assim. Legal. Ó, a outra dele que ele manda aqui, ainda do Reinaldo, Da tá? manchete lá, se escreve. Ah, sim, isso. É o seguinte, os títulos. Depende. Por exemplo, os meus títulos sou eu que escrevo. Eu nunca deixei ninguém escrever título nenhum para mim. E quando rolou isso, que é quando eu tinha o meu programa, essa última vez que eu fui trabalhar na Jovem Pan, saía quebra-pau todo dia até que eu peguei o site para mim. Mas no geral não é. E no geral, em revista grande, por exemplo, às vezes nem o repórter que assinou a matéria, ele fecha o texto completo da matéria. Sai o nome dele e às vezes muda um pedaço do texto. Então, muitas vezes não é. Tá.